Foi. Fala pessoal, muito boa noite. Começando a nossa live aqui exclusiva com o time da Mogno. Obrigado aí o Daniel Caldeira, representando a gestão do time da Mogno. Hoje eu estou aqui com o Losnak e o Carter também, que vai nos ajudar aí. Muito boa noite. Então hoje acho que é mais um evento para a gente, depois da reunião aí do Banco Central recentemente, reduzindo a taxa de juros, né? Muita gente procurando outros investimentos, né, muito além dos tradicionais. E a gente vê cada vez mais a pessoa física, principalmente, todos os brasileiros procurando alternativas, principalmente através dos fundos imobiliários, né, que estão cada vez mais acessíveis. Então, obrigado, Daniel, para a gente aproveitar esse momento aí, para a gente conhecer mais sobre a gestão, sobre você, e principalmente sobre as perspectivas, né? Quais são as possibilidades que vocês estão vendo. E a gente tem recebido muita pergunta em relação às expectativas em relação aos fundos imobiliários, tá bom? Então, obrigado, Daniel. Vou passar aqui para o Carter começar. Parece que ele trouxe uma lista aí de 327 perguntas, né? Então, a gente vai começar essa série de perguntas aí. Obrigado, boa noite a todos. Beleza, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Desculpa o atraso aí. Vamos lá que a lista é grande. Beleza. Não, primeiramente aí, boa noite, Daniel. É uma satisfação estar contigo aqui. Prazer em conhecê-lo, não te conhecia. É uma satisfação como cotista. Gosto muito do trabalho de vocês, quero parabenizá-lo. E também uma satisfação por ser entrevistador aqui, estar aqui com você hoje. Queria primeiramente passar aí a primeira pergunta para você, passar essa bola para você, contar um pouco da Mogno, do Daniel, né? Qual que é a experiência do Daniel lá? Tem o site da Mogno. A Mogno não tem, como um todo, né? A Mogno não tem só fundos imobiliários, ativos líquidos, tem líquidos também. Então, contar um pouco aí da história de vocês, do background. E para quem está chegando aqui, o pessoal que está assistindo a live ou vai assistir, quais os meios de comunicação, né? O pessoal é muito receptivo aí, pelo menos foi com a gente. Eu acredito que vocês apareçam bastante, então... Se o cotista quer falar com vocês, ele já deve saber, mas o investidor que tem interesse em conhecer melhor, tem algumas perguntas, quais seriam os meios de comunicação? Então, eu queria passar essa bola para você e agradecer novamente. Legal. De novo, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Mogno é uma casa que começou oficialmente em 2015. A gente se juntou um pouco antes, né, em 2013, e é uma empresa que surgiu da vontade de um grupo de ex-sócios da Reding Grifo de continuar trabalhando junto. E desde o começo a ideia foi fazer uma empresa focada no cliente, né? Quer dizer, a gente parou, pensou e falou, queremos continuar trabalhando junto? Queremos. O que a gente pode fazer? A gente tinha acabado de vender a Reding Grifo para o Credit Suisse uns anos atrás. Éramos muito próximos de diversos sócios e amigos que estavam lá ou ainda estão lá. E a gente falou, bom, vamos focar naquelas coisas que a gente, como cliente, se sente carente, né, por algum motivo ou por outro, e vamos, na medida do possível, ter a menor quantidade de overlap com o Credit Suisse, né? Quer dizer, vamos fazer um multimercado? Não, qualquer coisa a gente aplica no verde. O Luiz faz muito melhor que a gente e, enfim, eles têm lá não precisamos disso. Onde a gente sentia bastante carência? Primeiro no imobiliário, né? A gente via na Grifo que foi uma das primeiras casas a entrar no mercado de fundo imobiliário, com HGBS, com HGRE, com 2 fundos de incorporação antes. Trabalho excepcional lá do time do Alexandre, do André, que hoje já nem estão mais lá, enfim, o Augusto continua fazendo um bom trabalho. Mas o que acontece? Isso era feito de uma maneira muito bacana pelo time do imobiliário, mas muito passiva pelo time do private, né? Quer dizer, tinha uma oferta, os privates vendiam aquilo para o cliente, e não tinha uma gestão muito ativa. A gente via do outro lado, por exemplo, o cliente atrás de um fundo multimercado que tinha que render 125 do CDI em vez de 122, ou um CDB que rendia 99 em vez de 97, e a maior parte do patrimônio do cliente ou da família
estava no imóvel que o pai deixou, o avô deixou, que ninguém nunca nem foi olhar, né? A gente falou, poxa, o imobiliário precisa ser cuidado com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Então, esse foi uma das áreas onde a gente começou de cara, com uma abordagem mais ampla, que depois eu entro, e a gente começou também com duas áreas distintas, que eram os investimentos em venture capital. Quando a gente vendeu a Grifo para o Credit Suisse, muitos dos sócios saíram bastante capitalizados e começaram a investir em pequenas startups, pequenas, médias, enfim. Era aquela época de Groupon, Peixe Urbano e diversas outras. E aquele negócio foi sendo feito de uma maneira muito desorganizada. Então, uma das pessoas que veio trabalhar com a gente falou, peraí, vamos fazer esse negócio de um jeito organizado, controlado, vamos juntar nosso capital e fazer coisas maiores, em vez de cada um ficar fazendo o seu investimento. Então, foi um dos braços que a gente seguiu. E, por último, o offshore, onde, enfim, a gente tinha vontade de ter ativos fora. E a gente sabe que para ter um bom atendimento nos bancos nos Estados Unidos, na Europa e tal, ou você tem muito dinheiro, ou realmente é muito complicado. Então, a gente procurou fazer para a gente e oferecer para os nossos clientes uma gestão barata, efetiva, de fácil acesso. E começamos com essas três áreas, né? O imobiliário acabou crescendo mais rápido que os outros, e ao longo do tempo, quando a gente começou, a gente falou, não vamos fazer gestão de patrimônio, né? Quer dizer, já fizemos isso muitos anos na Grifo, só que ao longo do tempo, diversos dos nossos clientes começaram a falar, pô, peraí, você cuida do meu imobiliário, você cuida do meu dinheiro offshore, você vê meus investimentos aqui em venture capital, cuida aqui do meu dinheiro todo, vai. Então, em 2017, a gente abriu uma área de gestão de patrimônio e, então, hoje, a gente acaba sendo mais focado no imobiliário e na gestão de patrimônio, que acabou englobando a parte offshore, e temos alguns investimentos em ativos ilíquidos venture capital, né, sem ser imobiliário. No imobiliário, a gente optou por ter uma abordagem muito ampla. A gente tem a impressão que as pessoas, muitas vezes, acham assim, olha, comprei um imóvel, resolvi o problema, não preciso mais olhar, tudo certo. Né? Diferente de ações, falar, eu preciso trocar dessa para aquela, ou de investimentos mais líquidos, né? E a gente tem uma visão que não é bem por aí. Quer dizer, imagina o sujeito que comprou um imóvel no centro de São Paulo na década de 50, 60, e falou, bom, resolvi meu problema, já deixei aqui a herança para os meus filhos, para os meus netos. Hoje é capaz dele ter um prédio lá invadido no meio da Cracolândia, né? Então, não dá para comprar um imóvel e achar que a questão está resolvida. Você tem que olhar, cuidar, eventualmente atualizar o portfólio, trocar. Então, a gente procura acompanhar o ciclo imobiliário de uma forma bem ampla e tomar as nossas decisões baseadas nisso, né? Agora está na hora de ter shopping, ter galpão, ter imóvel no Brasil, ter imóvel fora. E esse é um trabalho que, por mais que seja menos dinâmico do que operar câmbio, operar opções e, eventualmente, girar outros tipos de ativo, é um trabalho que demanda bastante acompanhamento, bastante cuidado. Lembrando sempre que a gente é uma gestora com uma equipe grande olhando imobiliário, né? Quer dizer, muitas vezes os negócios que a gente faz, as oportunidades que a gente busca não funcionam ou não são exatamente para qualquer pessoa física, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho, é só entrar no nosso site, mogno.capital, entrar em contato comigo, o pessoal todo aí tem meus contatos, fica à vontade e a gente está super à disposição. Bacana. Beleza, obrigado aí pela explanação. Então, seguindo aqui o nosso roteirinho de perguntas, é uma coisa que bastante gente pergunta para a gente. Só para te dizer, a gente faz um trabalho meio que educacional e tal, então tem bastante gente que pergunta para mim, pergunta para o Losnak e tal. O Marco também, assim, navega um pouco, mas ele não olha muito para fundo imobiliário. E tem uma pergunta, e a gente até tem uma resposta pronta, eu queria ver o que você acha, né? Primeiro,
o que você acha pontos positivos para você ser um fundo de fundos, ao invés de você ser focado só em laje ou focado em shopping, enfim, em tijolo ou em dívida, né? Então, qual que é o ponto positivo de você ter um fundo de fundos? E quando muita gente pergunta para a gente, mas como que eu começo com fundos imobiliários? A nossa resposta é a melhor coisa para começar é você começar a ler o relatório gerencial de um fundo de fundos. Porque ele vai ter opinião de diversos setores e ele vai ter uma gestão ativa, obviamente, e você vai conseguir se embasar melhor, ver o que é melhor para você, né? Então, eu queria entender o que você acha, né? Primeiro, ser um FOF, qual que é a vantagem para você como gestor? E segundo, se realmente para quem está começando, é interessante começar por um FOF ao invés de ir direto para um ativo que investe só numa classe. Legal. A vantagem de ser um fundo de fundos, do ponto de vista do gestor, né, que eu entendi a pergunta corretamente, foi a abordagem que você Sim. fez, que a gente tem o mercado todo à nossa disposição, né? Quer dizer, eu não preciso olhar o mercado e ficar circunscrito ali só as oportunidades em laje, ou só as oportunidades em shopping, ou só as oportunidades em fundos de CRI. Então, eu consigo aproveitar oportunidades nas diversas subclasses de ativos imobiliários. O que para a gente é muito interessante, porque apesar do mercado imobiliário ser bastante cíclico, a gente sabe que as classes de ativos não andam ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente passou na crise dos caminhoneiros em 2018, um susto muito grande com ativos de logística e ninguém nem gastou suor pensando em fundos de shopping, né? Agora passamos por um momento o oposto, né? Todo mundo falando, poxa, fundo de logística tá zero bala, não vamos ter problema algum, e falando, nossa, e agora o que a gente faz com os shoppings fechados? Então, o fato da gente poder olhar o mercado todo dá para a gente uma possibilidade de aproveitar oportunidades diferentes e diversificar o nosso risco, né? Usando esse gancho para responder a segunda parte da pergunta, de fato, para o cliente que quer começar a entender um pouquinho mais de fundos imobiliários, ler os relatórios dos fundos de fundos pode ser bem interessante. Os fundos imobiliários vêm nos últimos anos dando muito mais transparência, né? Tem relatórios de gestão excelentes de diversos gestores, e os fundos de fundos acabam sendo obrigados a falar das mais diversas classes de ativos e de diversos fundos. Então, sem dúvida, é uma fonte de informação bastante rica para o investidor que quiser conhecer mais sobre essa classe de ativos. Agora, para quem está começando, acho que a primeira coisa é ouvir o teu banqueiro, o teu assessor, né? Quer dizer, você tem um profissional que está à tua disposição para ajudar nesse momento. Às vezes, coisas que eu estou olhando para mim como gestor podem não fazer sentido nenhum para uma pessoa física, né? Seja pelo tamanho da operação, seja pela iliquidez, seja porque na composição da minha carteira aquilo faz sentido. Então, o investidor tem que tomar muito cuidado quando ele lê um relatório ou ouve alguém falar uma coisa e fala, pô, isso aqui vai funcionar para mim. Não sei se vai, né? Uma coisa muito interessante dos fundos imobiliários é que o ticket mínimo é muito pequeno, né? A gente vê hoje, basicamente, quase todos os fundos com as cotas negociando aí entre 70 e 110 reais. Então, com R$1.000, 2.000, 10.000, 50.000, você consegue montar um portfólio bastante diversificado, o que, para quem está começando, pode ser uma segurança adicional, né? Tem um investidor grande, fundo imobiliário, um grande amigo meu, que ele fala, o fundo imobiliário é muito bacana, porque é a primeira vez que, basicamente, o investidor comum, né, assim, sem ser qualificado, profissional, etc., tem acesso a imóveis de primeiríssima qualidade, né? Pode comprar shopping, pode comprar prédio bem localizado, coisas que antes só tinham acesso investidores institucionais, basicamente. Daniel, então, boa noite. Eu lembro também que quando eu comecei a investir no seu fundo, né, lá atrás, que foi 2017, né, eu estava estudando alguns fundos e eu acho que realmente, né, você pegou, vamos dizer assim, o FPAB 11 antes de mim e realmente, né, acho que, assim,
esse acho que é o grande mérito da gestão do FOF, né? O cara analisa outros fundos, além de, realmente da sua, né, do que eu acompanho atualmente, e realmente ele consegue gerar um alfa, olhando mais no detalhe um ou outro ativo, né? Acho que realmente acho o grande mérito do... Isso que eu gosto tanto de FOF, né? Eu brinco, né? Que eu sempre tento competir a minha carteira com os FOFs que eu tenho para ver realmente qual está gerando mais valor, né? Da onde o cara está tirando valor, da onde eu estou perdendo dinheiro. Acho que realmente tem esse feedback, né? Acho que essa comparação positiva, né? Então acho que um ponto que você comentou importante, né? Assim, que realmente, né, às vezes um ou outro FII faz sentido uma estratégia como um todo, mas não necessariamente faz sentido uma estratégia, vamos dizer assim, de você comprar apenas aquele FII, né? Acho que o gestor de FOF ele tenta olhar realmente no big picture, né? Onde ele pode tomar um pouco mais de risco, onde pode tomar um pouco menos de risco, e o investidor pessoa física, né, ele pode, acho que, ficar um pouco mais focado em um ou outro FII, ele esquece realmente a noção da carteira, né? Acho que o big picture da carteira, né? E, Daniel, assim, acho que a gente vê, né, acho que na indústria como um todo, né, assim, todo mundo fazendo um fundo de fundos, né, um fundo de CRI, um fundo de laje, um fundo, né, de logística, de shopping, etc. E a gente viu realmente alguns fundos sendo criados, né, assim, acho que teve a parte de residencial, teve a parte do agro também, né, e a gente está vendo, acho que assim, esses fundos se desenvolvendo de uma maneira um pouco mais tímida, né. Teve até um pouco também de desenvolvimento que você tem na carteira também. Acho que você puder comentar um pouco como que está a indústria, quais são os vetores, vamos dizer assim, onde dá para crescer a indústria de fundos imobiliários, onde se vê realmente onde tem mais potencial para a gente desenvolver, né? Se é realmente na parte de agro ou é na parte de, vamos dizer assim, de desenvolvimento, que acho que desenvolvimento é uma coisa um pouco mais, é uma derivada da laje corporativa, né? Uma derivada vamos dizer assim, do que a gente já tem no mercado já, né? E ele está, na verdade, está aprofundando um pouco mais essa direção, né? Então acho que isso que eu queria ver de você, assim, acho que da onde a gente consegue mais gerar valor, né, a não ser desse quarteto que a gente sempre vê em várias gestoras, né, CRI, FOF, laje corporativa, e um shopping e, sei lá, uma logística, né? Vamos lá. Quando a gente pensa no mercado de fundos imobiliários no Brasil e olha o tamanho, o nosso mercado é uma piada, né? Quer dizer, um mercado que deve estar girando hoje aí próximo dos 80 bi de real. Quando a gente compara com mercados lá de fora, existe um fundo americano de torre de celular que tem quase 100 bi de dólar, né? Quer dizer, é um fundo de um subsegmento que nem existe no Brasil, que é 6 vezes maior que a nossa indústria inteira. Então, assim, onde tem para crescer? Todo lado, né? No Brasil, a gente tem uma série de desafios para que a nossa indústria cresça. No mundo inteiro, como é que funciona quando um incorporador quer fazer um prédio, um shopping, que seja? Ele levanta capital, seja através de uma oferta de ações, seja através de uma emissão de dívida, seja através de uma securitização, constrói aquele prédio. Em geral, aquele prédio tem um proprietário, seja o próprio incorporador, seja um institucional, seja uma pessoa física muito grande, uma holding. Como é que a gente fez? Como é que essa indústria se desenvolveu no Brasil? De uma maneira totalmente diferente, né? Quer dizer, até o começo dos anos 2000, os incorporadores, por maiores que fossem, tinham muita dificuldade de atrair grandes volumes de capital, sejam através de ofertas de ações das incorporadoras, o que depois ali de 2004, 2005, começou a acontecer com alguma frequência, seja através de dívida, né? Todo mundo sabe que a dívida no Brasil, quando tinha, era tão cara que era muitas vezes proibitiva. Então, o que os incorporadores faziam? Eles iam nos seus friends and family, nos seus investidores mais tradicionais e falavam, olha, eu quero fazer um prédio aqui ou ali. Me dá 1 milhão você, me dá 2 você, me dá 5 você, cada um fica com um pedacinho do prédio. E basicamente todo o nosso estoque que foi feito até meados da primeira década dos anos 2000 foi feito nessas bases. Então, quando a gente olha a maior parte do nosso estoque de ativos imobiliários, ele é de proprietários que não estão alavancados e que são muito picados, né? Então, quer dizer, você olha um prédio, ele tem 20 proprietários, 40 proprietários, 5 proprietários. Isso dificulta muito o desenvolvimento da indústria, porque lá fora você faz um fundo, vê um prédio que você gosta, tem um proprietário, você fala, beleza, eu quero comprar teu prédio. Aqui você fala, beleza, eu quero comprar, tem um prédio que a gente adoraria comprar, por hipótese. Eu vou chegar lá, provavelmente vai ter
10, 20, 30 proprietários que eu vou ter que negociar com cada um, vai me dar um trabalho enorme, provavelmente um pedaço não vai querer vender. Então, isso dificulta muito. E uma outra coisa que torna o crescimento dessa indústria no Brasil devagar é a questão da tributação. Quando um fundo imobiliário compra um ativo, o sujeito que vendeu esse imóvel vai ter que pagar ganho de capital, nem que ele fique com cotas daquele fundo, né? Então, é muito comum a gente ver grandes investidores imobiliários que nos procuram e falam assim, olha, eu tenho aqui um portfólio de 10 prédios, 5 prédios, X imóveis, quero jogar isso tudo dentro de um fundo. Fala, legal, vamos fazer. Aí, a hora que o sujeito vê que aqueles imóveis estão marcados no imposto dele a um preço, em geral, muito, muito mais baixo do que esses ativos valem hoje, e fala, pô, quer dizer que para eu jogar isso para dentro do fundo imobiliário, eu vou ter que, de cara, pagar quase 15% do valor todo? E a resposta é vai, né? Então, isso também atrapalha muito. O que foi feito nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 70, criou-se a figura do UPREIT, né? Então, o sujeito integralizava os prédios todos dele num REIT e recebia aquelas cotas pelo custo histórico que ele tinha daqueles imóveis. Então, por hipótese, vamos dizer que eu vou lá, integralizo R$100 de prédio dentro do fundo, recebo uma cota a R$100. Essa cota ia ser marcada no meu imposto a R$10, coisa que valha. Então, a hora que eu vendesse essa cota, eu ia pagar aquele imposto todo. Isso fez com que o mercado se desenvolvesse de uma forma muito mais rápida e dinâmica. E é uma grande bobagem a gente não fazer isso no Brasil, porque, no fundo, a gente vê que os ativos dentro dos fundos imobiliários recebem mais investimento, são negociados com mais frequência, ou seja, iam gerar muito mais imposto de transmissão anyway. Então, são assuntos que a gente precisa, assim, trabalhar para que a nossa indústria continue crescendo. Agora, no tocante a novas subclasses de ativos, como você falou, né, seja agro, seja residencial, a gente viu alguns fundos surgindo. Eu acredito que tem desafios importantes, né, principalmente no residencial. Eu acho que tem bastante pontos que precisam ser trabalhados. Agora, como gestor, eu quero mais é que tenha mais segmentos, mais tipos de fundos e mais oportunidades para a gente investir, né? O Brasil, a quantidade de fazenda, de silo, certamente tem um espaço enorme para a gente crescer nos fundos agro. Certamente tem um espaço enorme para os fundos residenciais crescerem. Ativo imobiliário residencial é a maior classe de ativo do mundo, né? A gente tem 2 fundos que são minúsculos. Então, é uma indústria que vem crescendo, vem se modernizando, né? A gente já não faz uma série de coisas que se faziam em ofertas em 2013, 14, 12, né? Renda mínima garantida, preços bastante fora de mercado. Acho que estamos indo na direção, estamos crescendo, mas com certeza ainda é uma indústria muito pequena que tem que crescer demais. Aproveitar e fazer uma pergunta. Você até citou aí no final em relação à parte agro. O Éder aqui está perguntando sobre justamente isso, né? Pegar o setor agro. Provavelmente esse ano, se não fosse ele, a gente estaria muito pior, né? A recessão seria pior. E eu queria que você falasse um pouco se você já tem algum ativo, direto ou indiretamente, no setor agrícola. E se você tem alguma expectativa, assim, você tem uma sinalização de novos fundos, novas ofertas, o quanto isso poderia representar, por exemplo, dentro do fundo, né? Olhando, por exemplo, para a distribuição da economia, praticamente a gente não tem fundos imobiliários voltados para o setor. Como é que você vê o potencial desse setor? Você acha que de uma escala, sei lá, de 0 a 10, a gente está no 0, já saímos do 0, em relação a fundos imobiliários ou ativos imobiliários mais líquidos, listados em bolsa, mais ligados diretamente ao setor agrícola? Olha, a nossa carteira do MGFF é pública, né? Quer dizer, todo mês a gente divulga nosso relatório, então nossas posições estão lá, para quem quiser ver. A gente não tem nenhuma posição no setor. Existe um fundo, né? Agro, e assim, acho importante, acho que tem que abrir caminho, mas a indústria está no 0, né? Quer dizer, como é que um país como o Brasil tem um fundo imobiliário de agro? Deveria ter... Se o mercado de fundos imobiliários refletisse de alguma maneira os ativos imobiliários que a gente tem no Brasil, provavelmente seria a segunda maior classe de fundos imobiliários.
Na Mogno, a gente tem um FIP que investe em reflorestamento, tá? A gente faz investimento em celulose, já compramos diversas fazendas no Mato Grosso, é um fundo certificado, é um fundo B, né, B Corp, é um fundo que a gente tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica, que certifica toda a nossa produção. A gente acredita demais nesse mercado, né, um mercado que a gente vem investindo já há muitos anos. Quando a gente começou, era um tremendo de um desafio, né, porque a gente sempre acreditou, seja na valorização da terra, seja no potencial do papel celulose, mas no começo, quando a gente entrou no negócio, quer dizer, o cliente falava, pô, peraí, eu vou ficar num negócio líquido para ganhar inflação mais 6, 7, mais valorização da terra, e era um negócio que a gente olhava um CDI lá de 10, 11, era um negócio mais complicado. Hoje, né, o CDI de 2,25, produto excepcional. Mas é um FIP, tá? Não é um FII, não é negociado em bolsa, é um produto fechado, a gente faz tranches, a gente faz aberturas cada ano para comprar novas fazendas e assim, o ciclo do eucalipto é um ciclo de 7 anos, né? Então, quando a gente chegar no 7º ano, eu vou ter um corte por ano e aí vira uma renda mais recorrente. Não é realmente não é um ticket pequeno, né? Infelizmente, poderia ter mais fundos imobiliários onde o pessoa física pudesse participar. Mas... Você sabe que no... Desculpa. Não, por favor, vai lá. Não, eu vou entrar aqui no detalhe mesmo do MGFF11, para entender mais a estratégia de vocês. Obviamente, uma pergunta aqui, enfim, se vocês têm algum alvo, né, de ativos na carteira, um número, e também voltar um pouco para o mix de renda barra ganho de capital, né? Qual que é o mix estratégia, qual que é a estratégia que vocês têm alguma coisa na cabeça? Hoje está mais ou menos, né? É que eu não vi agora o relatório que saiu agora faz 5 minutos, mas 22,77, vai, 20,80, vamos dizer assim. É de perguntar isso. Você se refere a ganho de capital e renda, né? Isso, esse mix. E se você tem aí, sei lá, vamos ter 20 só, no máximo 30, quantos fundos podem chegar na carteira? Olha, assim, quando a gente olha teoria de finanças, né, quer dizer, a partir do 20º ativo, você começa a tender a média de mercado e já não ter mais um grande ganho de diversificação. Abaixo de 15 fundos, você deixa de ter aí alguns benefícios da diversificação e corre riscos específicos muito grandes. Então, a gente procura ter uma carteira, vamos dizer, um core da carteira próximo aí dos 15 ativos, mas a gente tem, de novo, qualquer um que lê nosso relatório, tem uma carteira lá aberta. A gente tem muito mais ativos, tá? Por quê? Porque às vezes a gente está montando uma posição, então a gente vai comprando aos pouquinhos, às vezes a gente está desmontando uma posição, às vezes eu compro um pouquinho de um fundo para acompanhar mais de perto, para conversar com o gestor, para ver como aquilo está indo, até ficar confortável para aumentar a posição. Às vezes não, às vezes tem um play que a gente quer fazer, que a gente pica em vários fundos, né? Então, vocês mencionaram algumas vezes aqui a questão dos fundos de desenvolvimento, né? Por um motivo ou por outro, a gente explica nos relatórios, a gente acha que faz sentido ter um pedaço da nossa carteira nesses fundos. Então, a gente escolheu alguns gestores que a gente gosta muito e falou, legal, a exposição que eu quero ter em incorporação, eu vou dividir nesses fundos aqui, né? São ativos muito ilíquidos, são ativos que eu vou ficar preso vários anos. Então, a gente pegou uma tese e resolveu dividir em vários gestores. Quando a gente olha o relatório, isso está lá dividido em várias linhas. Para a gente, aquilo é uma tese. Então, de novo, precisa sempre lembrar que o que a gente faz é o que a gente está olhando como um gestor que tem um determinado volume de ativos e que muitas vezes para a pessoa física pode não fazer sentido ou nem ser replicável, né? Quanto ao ganho de capital e a renda, a gente, como falou também em diversos dos nossos relatórios esse ano, a gente entrou no ano com uma visão bastante construtiva.
A gente tinha uma carteira bastante focada em ganho de capital e pouco em renda, e que veio funcionando muito bem até março. O que aconteceu em março? Os fundos, o mercado em geral caiu bastante, e no fundo, a renda de basicamente, o yield de basicamente todos os fundos, com exceção dos fundos de shopping, acabou aumentando muito, né? Quer dizer, se eu tinha um fundo qualquer que pagava 50 centavos por mês e negociava a R$100, e agora ele negocia a 90, ou 85, ou 80, o yield dele é muito maior. Então, apesar da gente fazer essa classificação, hoje basicamente a renda da maior parte da carteira acabou subindo bastante, né? Mas, de novo, a gente não tem um target. Como eu falei, ao longo do tempo, o mercado imobiliário muda muito, né? Então, por exemplo, em 2015 e 2016, a gente tinha uma situação que a gente tinha inflação muito alta, né? Vacância dos imóveis aumentando, preço de aluguel caindo. O que a gente queria naquele momento? A gente queria um monte de contrato atípico com qualidade de crédito muito boa. Porque eu falava, não preciso me preocupar com vacância, não preciso me preocupar com renegociação para baixo. Né? Um tempo depois, eu falei, não, ao contrário, peraí, eu acho que o mercado vai ter uma alta de preços nos aluguéis, como a gente viu, por exemplo, no segundo semestre do ano passado. A gente queria ter contratos típicos onde a gente conseguisse diminuir vacância e ou puxar o aluguel para cima. Então, ao longo do tempo, essa composição pode mudar bastante. Não temos um target, a gente vai mudando isso conforme a nossa leitura do cenário. O Daniel, um ponto acho que um pouco mais polêmico, né, que a gente vê realmente, acho que na discussão assim, que realmente tem um FOF ter outro FOF, né? Eu lembro que lá atrás, né, o RBRF teve o BCIA, né, que acho que era um FOF lá que estava meio esquecido, né, do FOF do Bradesco, e estava abaixo do valor patrimonial. Eles comparam com a proposta realmente de ganho de capital, né, surfar, e quando ficasse um pouco acima do valor patrimonial, eles vendessem, e acabaram vendendo. Assim, você já carrega, acho que há um tempo já, né, o BCFF, né? Você pode comentar um pouco assim, qual que é o racional, né, de você ter o BCFF e não ter, vamos dizer assim, os ativos? Porque eu acho que o grande trunfo, né, assim, o grande gosto que eu tenho realmente de ter o Mogno é que você realmente investe em ofertas 476 que eu não poderia investir na física, né? E quando a gente olha para a carteira do BCFF, ele investe majoritariamente, vamos dizer assim, na prática, em ativos já listados, né? Acho que assim, então, ele tem algumas posições grandes, né, etc., mas acho que tem a proposta de FOF do Mogno é uma coisa, acho que a proposta do FOF do BCFF é um pouco diferente, né? Então, acho que você puder comentar um pouco da visão de vocês, acho que de ter essa posição, acho que seria bom, assim, para entender melhor, assim, a ideia do fundo. Legal. De fato, é um ponto controverso, é um ponto que nos perguntam com alguma frequência, sempre que a gente acaba tendo uma exposição em algum outro fundo de fundos. Eu vou responder isso falando do passado, né? Então, por que a gente colocou na carteira e explicar por que às vezes faz sentido. Os fundos, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, o fundo imobiliário negocia com ágio em relação ao patrimonial ou com desconto. Essa é uma métrica que às vezes é muito difícil trabalhar, porque quando a gente olha um fundo de tijolo, é uma avaliação que é feita 1 ou 2 vezes por ano, com determinados critérios específicos. Então, pode ser que o fundo volte para aquele patrimonial, não volte leve daqui a 8 anos, enfim. Quando a gente olha os fundos de fundos, é muito fácil fazer esse acompanhamento, né? Olhar se aquele fundo, como você falou no exemplo do BCIA, está negociando abaixo ou acima de valor patrimonial. Então, em geral, quando a gente opta por fazer uma alocação num fundo de fundos, é porque a gente acha que, por algum motivo, ou aquele ágio vai aumentar, ou aquele deságio vai deixar de acontecer, ou a gente pode estar tentando participar de alguma oferta, tá? Dificilmente a gente vai carregar uma posição de um fundo de fundos muito tempo. Em geral, é mais para aproveitar essas eventuais desarbitragens entre o valor de mercado e o valor patrimonial que a gente enxerga num momento ou outro. Beleza. Não, entendi, realmente. Acho que o relatório do direito do BCFF até falava assim, né? Se eu estou negociando a desconto do valor patrimonial meu
e os meus FIIs negociam desconto no valor patrimonial também. Então tinha 2 andares de ganho de capital ali, né? Acho que então realmente dá para arbitrar um pouco, né, como você comentou, né? Sim. Bom, ainda no último relatório, e enfim, a gente vem acompanhando, vocês têm uma posição obviamente grande, a maior posição em laje corporativa, né? Então, agora 40%, 41%. E aí eu queria entender, se eu pudesse falar para o nosso ouvinte aí, qual que é a tese, então, dentro aí dessa maior posição? De novo, quando a gente faz gestão do nosso portfólio, a gente combina uma visão top-down com uma visão bottom-up, né? Ou seja, a gente desenha o cenário macro olhando lá de cima e aí a gente vê quais ativos se encaixam nessa visão. E quando a gente olha o que aconteceu nos últimos anos no Brasil com relação às lajes comerciais, qual foi a historinha, né, que se desenvolveu? A gente vinha naquela toada até os incorporadores conseguirem fazer os seus IPOs, de desenvolver muito devagar, né? Um prédio aqui, um prédio ali, conforme eles conseguiam levantar dinheiro. De repente, no começo dos anos 2000, a gente, no meio ali, 2005, 2006, né? O Lula era o cara, a gente era o B do Brick, o Cristo estava decolando, as incorporadoras abriram capital e começaram, de repente, o sujeito que precisava chegar lá no Friends and Family e falar, gente, me dá 20 milhões para eu comprar o terreno e fazer um prédio, o sujeito olha o balanço da incorporadora dele e fala, uau, tem um BIM, tem 2 BIM caixa, cara, e a gente é o B do Brick e o Lula é o cara, né? Vamos fazer prédio assim que nem louco. E foi o que a gente viu ali em 2007, 2008, 2009, 2010, né? Quer dizer, você andava na Faria Lima, você andava na Berrim, tudo que é canto, tinha grua para lá, grua para cá, prédio subindo. Boa parte desses prédios que a gente ocupa hoje, vê hoje, né? Malzone, Infinity, o prédio do Itaú BBA, o Camargo vem um pouquinho depois, mas enfim, são dessa geração. Então, veio essa ansiedade toda, né? Um monte de prédio. Agora, o ciclo de produção de um ativo desse é muito longo, né? O sujeito resolve fazer um prédio em 2005, 2006, 2007, esse prédio vai ficar pronto em 2010, 11, 12, 13, 14. Então, a gente veio nesse ritmo super acelerado de lançamentos. Em 2013, a gente já não era mais tão bacana assim, o Cristo já estava embicando, né? Já começamos a ver aquele monte de problema. Um incorporador olhou para o outro e falou assim, será que a gente exagerou na dose? Né? Eu trabalhei 3 anos antes de começar a Mogno com incorporação de shopping center. E antes de 2006, 2007, tinha um dogma que assim, o shopping só cabe numa cidade com 1 milhão de habitantes. E aí a gente viu, naqueles anos do Lula, as classes C e D, B aumentando a renda, criação de emprego e tal. E aí começou a falar, pô, pera lá, dá para fazer shopping numa cidade menor, né? Chegou um ponto que a piadinha entre os chopeiros, né, entre a gente, era assim, pô, legal, naquela cidade não cabia nenhum shopping, vamos fazer 3? Né? E chegou-se num ponto em que as âncoras, numa determinada situação específica, as âncoras falaram, peraí, gente, vamos conversar aqui e vamos nós 6 aqui decidir se a gente vai para o shopping A ou se a gente vai para o shopping B, porque se metade de nós for para um e metade for para outro, nenhum dos dois vai dar certo, né? Então, o apetite para a construção de estoque foi muito grande, principalmente de comercial e de shopping, e de repente a maré virou, né? A gente deixou de ser o cara mais legal do mundo para ser a ovelha negra. E aí veio aquele ciclo que a gente viu, e aí vou focar mais no comercial para responder a tua pergunta, de vacância subindo loucamente, né? Os preços de aluguéis caindo bastante. A gente viu os índices de vacância em São Paulo chegarem a 25%, 26%, dependendo da consultoria que você quiser olhar. No Rio de Janeiro, chegando a 44%, 45%, né? Números absurdos. E o preço de aluguel caindo bastante. E aí, o que aconteceu? Os incorporadores todos, que vinham nos últimos muitos anos
fazendo o máximo de projeto possível, falou, galera, tira o pé do acelerador, não vamos fazer mais nada novo, e muitos deles acabaram se complicando, quebrando, fechando, né? Inclusive nomes enormes, não preciso citar nenhum. O problema com distrato, o problema com o crescimento pelo Brasil inteiro, que depois ficou difícil de controlar, diversos outros complicômetros aí. Então, de 2013 para frente, o que a gente viu? Vacância nos corporativos subindo, preço de aluguel caindo e os incorporadores todos se retraindo. Só que chegou uma hora ali, depois de 2016, que a gente viu a coisa melhorando. Né? Pô, peraí, a economia está começando a retomar, ainda que devagar, né? Os incorporadores já estão parados há 3, 4 anos, e mesmo que eles comecem agora com uma nova leva de projetos, esses projetos vão ficar prontos em 2022, 3, 4, 5. Então, a gente identificou aí uma virada nesse ciclo que a gente vinha experimentando de vacância para cima e aluguel para baixo, e falou, pera lá, essa curva vai virar, né? Então, a gente começou a trocar nossos contratos atípicos de banco e logística por ativos corporativos lá em meados de 2017, né? E de fato, foi o que a gente viu acontecer, né? Quer dizer, em 2018 aconteceu devagarzinho, em 2019 a gente viu a vacância em algumas regiões de São Paulo derretendo, né? Você pega Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, Paulista, números de vacância às vezes de 4%, 5%, né? 9%, abaixo do que uma vacância saudável. O que a gente chama de vacância saudável é um nível aí na casa de 10%, 11%, onde os proprietários que precisam se os inquilinos que precisam se movimentar, porque precisam de mais espaço, menos espaço, precisam trocar de escritório, mudar de região, conseguem fazê-lo sem grandes pressões de preço para baixo ou para cima. Né? Então a gente vinha nessa toada e até março o pessoal tirou o mundo da tomada. Então a nossa alocação em lajes corporativas é muito em função dessa nossa visão que a gente tinha, principalmente pré-Covid, de um fechamento de vacância e um aumento real de aluguel muito expressivo. Certo, e acho que só um ponto, Daniel, que realmente, né, com a Covid, né, com a soma do home office e mais a questão também de uma crise entrando agora também no Brasil, né, você acha também que vai continuar a ter uma revisional positiva em termos, assim, em termos reais, mas obviamente acho que o ritmo, né, do crescimento vai ser um pouco mais fraco, vamos dizer assim, acho que nos próximos meses, né? Acho que tá todo mundo discutindo, acho que realmente isso, né? Qual que seria o impacto final desses dois fatores somados, né? Tanto a pandemia, né, via home office, quanto essa crise chegando na parte de laje corporativa, né? Acho que o grande desafio é justamente esse, tentar medir até onde a gente consegue ver a vacância subindo, né? Mas na sua visão não sobe para mais de 15%, mais de 10%, né? Assim, acho que na Faria Lima, no Itaim, né, como geral. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de $1 trilhão hoje no mundo. Hoje tem duas forças aí em direções opostas, né? Por um lado, tem o pessoal todo falando, não, home office vai ser adotado de uma forma muito mais ostensiva, muito maior, muito mais ampla, e isso vai diminuir a demanda por escritórios. De outro lado, as pessoas estão falando, não, peraí, não é bem assim, além disso, as pessoas não vão mais adensar os escritórios como elas adensavam antes, né? A gente passou as últimas décadas colocando mais gente no mesmo espaço, nos escritórios, nos ativos todos, né? E hoje, ninguém se sente seguro de ficar sentado no escritório, um do ladinho do outro, né? Quer dizer, sem os tais dos 2 metros de distância e tudo mais. Então, o que a gente vê hoje no mercado, né? A gente vê algumas empresas falando, olha, a produtividade no home office está muito boa, a gente vai deixar home office até o final do ano, a gente vai deixar home office para sempre. Outras empresas falando, não, olha, pessoal, a hora que der a gente vai voltar e vamos se adaptar lá no escritório do jeito que der. Qual é a minha visão, né? Qual é a nossa visão na Mogno? O que a gente está fazendo agora não é home office. O que a gente está fazendo agora é trabalhar de casa estando preso em casa. Que é muito diferente.
Porque você não pode sair para ir no parque, para ir no dentista, para ir no médico, para fazer suas coisas. Então, você está em casa, você trabalha, né? Então, será que a produtividade do home office, no momento que todo mundo puder sair de casa, vai ser a mesma do que agora? Né? Será que as empresas estão considerando todos os liabilities que o home office traz? Né? Cada vez mais eu ouço, pô, pera lá, né? Eu fiquei trabalhando até as 9 da noite, meu chefe me mandou um e-mail tal horário, eu estava lá, eu respondi. Estou trabalhando 8 horas, eu trabalhava 6. Estou trabalhando 12 horas, eu trabalhava 10, né? Quais são as implicações e as liabilities disso? Né? O que a gente tem visto quando a gente olha o mercado, assim, uma série de empresas estão sim devolvendo espaços ou diminuindo as áreas ocupadas. A maioria dos casos que a gente tem visto é porque essas empresas precisaram fazer isso por uma questão financeira, ou porque quebraram, ou porque a tua receita caiu demais, ou por algum motivo correlato, muito mais do que empresas já falando, olha, eu vou devolver aqui um pedaço, porque depois eu vou deixar a minha galera em casa. Tá vendo, a XP tá fazendo aí um super marketing ao redor da Vila XP e tal. De novo, quando você olha a Vila XP, isso não é uma diminuição de metro quadrado. Eita, vai sair de São Paulo e vai para outro lugar, mas vai ter lá um montão de metro quadrado também. Eu acho, minha opinião pessoal, acho muito precipitado tomar esse tipo de decisão agora. Provavelmente o que vai acontecer é, alguma hora essa quarentena acaba, as pessoas começam a voltar, e aí as empresas conseguem avaliar com cuidado, falar assim, realmente, legal, dá para parte do meu time ficar em home office. Então, quer saber? Olha, você, pelas funções de vocês, podem trabalhar um dia por semana de casa, 2 dias por semana de casa. E o impacto disso vai variar muito de acordo com o tipo de empresa, né? Quer dizer, eu não consigo comparar um escritório de advocacia com uma gestora de recursos com um call center. São dinâmicas absolutamente diferentes, né? Então, eu acho que os efeitos disso vão ser sentidos de formas diferentes. Agora, quando a gente olha hoje a ocupação média dos escritórios de 7 metros por pessoa, eu acho que por um bom tempo essa ocupação vai ter que ser maior, né? A gente na Mogno, a gente voltou para o escritório com 8 pessoas, né? A gente está trabalhando com um número de 16 metros quadrados por pessoa, né? Quer dizer, muito espaço para cada um. É evidente que a gente não vai manter isso ao longo do tempo, mas para eu trazer todo mundo de volta para o escritório, eu precisaria expandir, né? Porque eu não vou mais deixar 7 metros, 8, a gente tinha 8 metros por pessoa, eu vou querer pelo menos 10 ou 12, então ou eu vou ter que pegar da minha equipe e falar, gente, vocês trabalham 2 dias por semana em casa, ou eu vou precisar de mais espaço. Então, cada empresa vai achar aí um ponto de equilíbrio entre precisar de mais espaço, adotar home office em alguma medida e, eventualmente, devolver ou locar mais espaço. De novo, 3 meses de trabalhar de casa obrigado, para mim, não é uma proxy razoável do que é home office. Primeiro, a gente está tocando projetos que já tinham começado. Como vai ser a hora que a gente precisa fazer brainstorm de novos projetos, novos produtos? A gente tem tido muito feedback de cliente que a gente acabou entrando em contato e conhecendo aí durante essa quarentena, fala, pô, legal, muito legal, mas eu queria te conhecer, eu queria ir no escritório, eu queria fazer uma reunião. Então, é complicado mandar todo mundo para casa, né? Até o ponto, acho que foi na live de ontem, né, que você comentou com a Matchpoint também, né, que falaram lá para você que realmente até agora não tem uma devolução que eles sentiram até o momento, né? E acho que eu concordo com você que realmente, acho que a decisão, né, acho que de realmente expandir ou de realmente devolver a área, né, caso seja uma necessidade de alguma outra empresa, acontece após a quarentena, né? Acho que após a pandemia, acho que durante é uma coisa um pouco mais traumática, mais complicada mesmo. Acho que como ninguém sabe como que vai durar, Gente, né, vamos lá. do futuro. É uma decisão que não é trivial, né? Imagina uma empresa que resolve devolver 1.000 metros quadrados, aí vai gastar, na melhor das hipóteses, R$ 500 por metro para desmobilizar aquele escritório, e daqui a 6 meses fala, putz, minha produtividade caiu X, né? Vou precisar de um outro escritório, vou gastar pelo menos R$ 2, 3 mil por metro para fazer o fital desse escritório.
Então, assim, é uma decisão que tem que ser muito cuidadosa. Não, é uma visão sensata. Teve muita gente que saiu falando que não, agora acabou, todo mundo vai entregar tudo e vai todo mundo fazer home office para sempre. Mas, obviamente, a gente até escreveu um artigo recentemente falando disso, que não tem nem... A maior parte das pessoas não tem um escritório em casa, né? Ou às vezes é casado, então não tem como... Não é um negócio tão trivial assim do dia para a noite, né? Pode ser que mude o conceito da construção residencial. É possível. Mas Pode deixa eu ser, te falar. sim. É, deixa eu te falar, Daniel, em relação ao fundo de vocês, é uma pergunta que muita gente faz para a gente em relação a risco-retorno, né? Uma relação entre gestão ativa e passiva. A gente vê que boa parte dos fundos que vocês compram são de gestão ativa. E eu queria que você comentasse um pouco. Você vê aí uma pior relação nos fundos de gestão passiva ou não? Né? Como é que, se você pudesse explicar para uma pessoa que está iniciando aí nos fundos imobiliários, por escolher ali no geral, o que é melhor em relação ao risco-retorno? De novo, assim, às vezes, especialmente nesse caso, provavelmente o que vale para mim não vale para uma pessoa física, tá? Porque pelo volume que a gente opera, muitas vezes a gente consegue, mesmo num fundo de gestão passiva, exercer alguma influência, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente acha que um é pior que o outro? Não, a gente acha que são situações diferentes, né? A gente, no nosso relatório, aliás, nos últimos vários relatórios, comentou muito sobre a nossa posição, por exemplo, de TB Office, né, que tinha um ativo, gestão passiva, que um grupo de investidores institucionais grandes acabou fazendo um movimento que acabou levando à venda do ativo. Foi uma tira excepcional para todos os envolvidos, né? A gente descreve aí no nosso relatório e tal. Então, um resultado que muitas vezes é difícil conseguir com fundo de gestão ativa. Então, vai muito mais da oportunidade e do que a gente está vendo de interessante naquele caso, do que dizer, esse aqui é gestão passiva, não vou nem olhar, esse aqui é gestão ativa, legal, vou atrás porque é gestão ativa. Tá? O que a gente vê no mundo, né, são muito poucos fundos de gestão passiva. Tá? Em geral, o mercado se desenvolve na direção de ter fundos multipropriedade, gestão ativa. Agora, uma coisa é super importante aqui, tá? A gente tem que fazer uma distinção entre gestão ativa da carteira do fundo e do imóvel. Então, uma coisa é você ter um fundo que tem um imóvel e o gestor não vai mudar aquele imóvel. Até, muitas vezes, é no regulamento do fundo, né? O regulamento fala, olha, o TB Office vai ser dono do prédio TB Office, é para isso que serve o fundo. Agora, o time de gestão desse fundo ou o consultor imobiliário contratado faz uma boa gestão daquele imóvel, né? É ágil na hora de negociar com os inquilinos, deixa o imóvel sempre atualizado, deixa o elevador sempre novo, faz uma reforma quando precisa. É muito importante que o investidor se atente a essa distinção e se informe sobre isso antes de tomar qualquer decisão aí de comprar esse fundo ou aquele. Beleza. Não, acho que até realmente, né, como você, na live de ontem, né, que vocês realmente, a Matchpoint comentou vários pontos ali de realmente de fazer o trabalho de formiguinha, né, fazer o acompanhamento proativo, né, com o inquilino e também com o prédio como um todo, né, com os funcionários para ver o que está de feedback positivo ou negativo. E realmente acho que Claro. tem fundo de gestão passiva que realmente tem uma proposta ativa lá, porque afinal os inquilinos mudam, né, no final do dia, né. Arthur, veja bem, nos últimos poucos anos, olha o que aconteceu com a importância de vaga de carro, com a importância de vestiário, com a importância de bicicletário. Quer dizer, se você não tem uma gestão do imóvel atenta, rápida, para se adequar ao mercado, vai ficando com um ativo antiquado, né? Tá. Ô Daniel, acho que um ponto também, né, que acho que da indústria de FOF como um todo, vamos dizer assim, né, acho que lá atrás, né, quando o IFIX não parava de subir, né, tinha muito ganho de capital, tinha muito direito de subscrição, então assim, você comprava um preço abaixo do valor de mercado, na marcação você já ganhava um dinheirinho, e aí realmente os FOFs estavam distribuindo muito dinheiro, e boa parte desse dinheiro que era distribuído vinha de ganho de capital, né.
E agora como o IFIX, né, na prática, vamos dizer assim, acho que parou de subir, né, deu uma arrefecida, né, nos últimos meses, a gente viu a parte do ganho de capital de vários FOFs, né, sendo reduzida, né. Você acha assim que vai ter uma ressaca, vamos dizer, de investidor que procura aquele dividendo de curto prazo, desistir um pouco do FOF e ir para, sei lá, como você comentou, esses contratos mais atípicos, né, como agências, etc. E realmente acho que quem fica no FOF, né, acho que tem uma visão mais de médio e longo prazo, né, que acho que quando eu entrei realmente acho, no Mogno, quando você realmente bateu na tecla que falou assim, acho que o grande trunfo do FOF é justamente esse, né? Você tem um passivo que nunca vai sair e você consegue implementar estratégias de médio e longo prazo, né? Você não tem aquela obrigação, aquele desespero de ganhar dinheiro todo dia, né? Como fundo multimercados. Acho que esse que é o grande mérito do FOF, né? Vamos dizer, acho que o grande trunfo do FOF que a galera às vezes esquece, né? De trabalhar, né? Como você comentou, ganhar dinheiro bastante no TBOF, né? Que vocês ganharam, né? Lá ano passado, concluir esse ano. E acho que assim, realmente acho que a galera às vezes tenta esse desespero de dividendo no curto prazo. Né? Acho que então, você puder comentar um pouco, né, da demanda que você tinha assim, da indústria, né, assim, dos seus clientes, de dividendo no curto prazo, e agora realmente como o IFIX parou de subir, não tem mais essa entre aspas, molezinha, né, de ganhar dinheiro, de ganho de capital. Né? Então acho que se você puder comentar, acho que como que você vê a mudança de percepção do investidor, né, assim, acho que antes da crise, durante a crise, né? Olha, é, esse é um questionamento muito comum, né? Assim, quanto você vai pagar de dividendo, né? A hora que a gente tiver ganho de capital, como é que vai ficar o dividendo e tal. O que a gente viu nos últimos 3 meses, né? Quando a gente olha a indústria de fundos de maneira geral, é que mesmo o IFIX caindo de forma expressiva como caiu, e ainda estando aí a coisa de 12% abaixo do começo do ano, os fundos conseguiram, na sua maioria, manter um nível de dividendo bastante interessante. Né? Uma outra coisa importante que precisa ser levada em conta é a gente chegou a operar o MGFF com uma taxa de juros de 9, 8, 7. Hoje é uma taxa de juros de 6,5, de 2,25, né? Então, a coisa que o investidor precisa também levar em conta é assim, como é que está o yield do meu fundo em relação à renda fixa, né? Porque uma coisa importante, vamos pegar, você tem, por exemplo, vários fundos de CRI que tem seu lastro em CDI ou seu lastro em inflação. CDI e inflação diminuíram para caramba, né? Quer dizer, você vai ter reduções dos dividendos por vários motivos, né? Quer dizer, porque você tem menos ganho de capital no caso dos fundos de fundos, potencialmente, porque nos fundos de CRI você vai ter um dividendo menor em decorrência de uma inflação menor e um CDI menor. Agora, veja, os fundos de fundos todos com, às vezes, posições muito relevantes em shopping, que basicamente zeraram seus dividendos, na minha avaliação, estão navegando muito bem esse momento. Então, vai depender aí da gestão de cada fundo de fundos, o quanto eles vão conseguir navegar esse mercado para manter seus dividendos no nível que estão, um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Tal. Agora, certamente, com o mercado em alta, facilita a realização de ganho de capital e a distribuição de um dividendo mais alto. Agora, isso que você comentou é um benefício fantástico para a gente como gestor de um fundo de fundos. Né? Quer dizer, imagina se no MGFF eu tomasse resgate, né? E aí em março o mercado super nervoso tivesse me pedido um monte de resgate e eu lá preso com 5% da minha carteira em fundos de desenvolvimento e vão começar a me pagar algum dinheiro daqui a 2 anos ou 3 anos ou o que quer que seja. Né? Então, de fato, a gente poder gerir a nossa carteira olhando horizontes de tempo diferente e podendo buscar prêmios de liquidez, principalmente nos fundos de desenvolvimento ou em algumas 476 específicas, é uma ferramenta muito importante, né? Isso permite com que a gente faça alocações hoje que a gente sabe que vão dar ganhos daqui a X tempo, daqui a X anos. Então, a gente tenta sempre trabalhar isso e ter isso em mente. Um ponto, acho que só para lembrar, assim, realmente, né, o caso acho que foi da RBR, né, que eles comentaram, né, que o yield do fundo caiu, mas o prêmio, né, em relação a B se manteve. Então, acho que é um ponto importante ser lembrado, né, que o que a gente viveu nos últimos anos, né, não necessariamente a gente vai conseguir viver
nos próximos anos, mas realmente acho que a proposta da Ó, gestão, né, Arthur, de gerar valor, acho que é uma coisa muito importante, né? a gente chegou a comprar fundo ativo bom, de qualidade, com yield de 11, né? Quer dizer, isso não existe mais. Maravilha. É. Bom, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta mais simples aqui. O que você achou aí? A XP, semana passada, mandou uma notícia dizendo que tinha criado lá um fundo, um índice geral, né? Um índice de laje e um índice de, enfim, de papéis, né? Criando aí uma alternativa ao FIX, né? A gente ficou muito feliz porque a gente faz uma live semanalmente e sempre tem um outro perdido lá subindo 10, caindo 15, né? E sempre está na lista. São 5 maiores altas e baixas. E Não aí, tem balanço, né? Não tem balanço com ressalva. Assim, é uma desgraça. Mas a gente ficou feliz porque, pô, agora tem ativo líquido ali na carteira e tal. O que você achou desse novo índice? Olha, achei uma iniciativa muito bacana, tá? O IFIX, na nossa visão e na visão da grande maioria dos gestores, tem uma série de problemas, né? É um índice, primeiro que não é replicável, segundo que você falou, tem fundo demais, né? Coisas muito pouco expressivas, e aí tem essas variações malucas. Então, sem entrar muito no detalhe do que eu achei dos índices específicos da XP, que de maneira geral achei muito bacana, achei uma iniciativa muito legal. Eu acho que isso abre um espaço para uma discussão muito importante. Então, será que qual é a melhor maneira de acompanhar o mercado? Né? É muito complicado você olhar o IFIX e falar o mercado imobiliário está indo bem ou mal. Eu tenho o maior fundo do IFIX é um fundo de CRI lastreado em CDI. Né? Se o mercado de shopping, ou de escritório, ou de residencial está indo bem, isso não tem influência nenhuma, né? Então, o fato da XP ter criado índices, entre aspas, setoriais, aí eu achei muito legal. Não, Bom, acho que deixa eu só complementar a mesma pergunta, que é uma que fizeram aqui no chat. Mas, por exemplo, você acha que até o fundo de vocês poderia ser um benchmark, né? No sentido assim, pô, eu acho que vocês têm a gestão para procurar as melhores alocações no mercado, né? Então, de repente, até virar uma referência. Se eu fosse um gestor hoje, eu ia procurar, de repente, mais do que o IFIX, de repente, procurar alguns benchmarks como o de vocês para superar. Mas a pergunta aqui é para entender como é que está o desempenho, falar um pouco do histórico do fundo em relação a fundos menores, maiores. Mas essa brincadeira, acho que pode ter até um fundo de verdade aí, porque na medida que acho que a gente tem ainda uma indústria relativamente pequena, né? Então, por exemplo, como você publica, né, essas alocações, você tem um lado bom e um lado ruim da história, mas essa brincadeira acho que tem uma verdade que vocês podem virar em algum momento uma referência para o mercado, no sentido assim, pô, esses são gestores profissionais que escolhem os melhores ativos disponíveis. Mas queria que você falasse só um pouco mais de detalhes sobre como é que está indo o desempenho do fundo, enfim, como eles falaram, assim, qual que tem gerado mais valor, onde é que vocês têm, a cota tem apanhado um pouco mais, enfim, como é que está a composição aí, não só no curtíssimo prazo, mas ao longo das histórias dos últimos 2, 3 anos. Eu tenho que tomar cuidado aqui como eu vou responder isso, que depois meu advogado fica bravo comigo. Não, a CVM tem que ser super cuidadoso com o que a gente fala, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o mercado americano, né? Falar como é que estão indo os REITs. A gente olha a quebra de hotel, cassino, data center, escritório, residencial. Então, realmente faz sentido quebrar para olhar como as coisas estão indo. E é só olhar nessa crise, né? Esses índices todos lá fora, com desempenhos, às vezes, coisas subindo, às vezes, coisa caindo 50%. Né? Então, tem uma dispersão muito, muito grande. Usar o nosso fundo especificamente como um benchmark de mercado talvez seja complicado, porque o nosso fundo não é replicável por uma pessoa física, né? Quer dizer, como o Arthur falou, a gente entra muito em ofertas 476, então talvez ele não seja uma boa proxy para um investidor olhar e falar, beleza, é isso aqui que eu vou tentar fazer. Simplesmente porque muitas vezes não vai ser possível. Agora, assim, a nossa carteira, ela mistura diversas
teses de investimento. Algumas teses que a gente acredita que vão maturar no curto prazo, algumas no médio e algumas no longo. Porque ao longo do tempo a gente quer entregar um retorno, enfim, que justifique o nosso trabalho para os nossos cotistas. Até fevereiro, a gente vinha muito satisfeito com esse resultado. De março para cá, é evidente que a gente caiu de forma expressiva, né? A gente é um dos fundos puro sangue, né? Quer dizer, a gente não pode comprar a gente não pode comprar CRIs, né? Só fundos de CRIs. Então, a gente acabou, a nossa carteira aí caiu de uma forma bastante expressiva, como a gente falou no relatório de abril referente a março, no relatório de maio referente a abril. Então, a nossa carteira ela acabou sofrendo de uma forma até bastante uniforme, né? Quer dizer, nossas teses de curto e médio prazo acabaram caindo meio de forma parecida. O que de fato não tem marcação nenhuma está lá parado, né? Os fundos de incorporação, algumas coisas muito líquidas. Mas, de novo, o fato deles estarem parados não quer dizer muita coisa, é só falta de liquidez. Tá? E acho que um ponto também, né, que acho que, sei lá, a gente tem uns 15, 16 FOFs, né, na indústria, né, e sei lá, metade como que nem vocês, né, que é IGP mais algum prêmio, né, no benchmark. E aí realmente acho que uma outra metade é o IFIX, né? E realmente acho que como você falou, realmente o IFIX acho que não é muito replicável e tem realmente, né, acho que uma grande dificuldade para assim, para você entender aquele produto, né? Realmente tem muitas coisas você não consegue realmente acho que investir nele e todo mundo faz pelo setorial, né? E até você comentou um pouco, né, Daniel, assim que você não consegue comprar CRI, né, de uma maneira relevante como você gostaria. Até fez uma assembleia lá e até acabou não tendo quórum, né? Teve aprovação, mas não foi quórum. Vocês pensam também em levar isso para frente no futuro? Assim, os mesmos pleitos? Você acha que realmente, assim, acho que no geral, porque assim a vontade realmente acho que é grande. Acho que o ponto é justamente isso, na minha visão. Acho que se o gestor tem mais liberdade para fazer gestão, né, como você falou, comprar FOF, né, comprar FII, comprar CRI, acho que ele tem também acho que um grau de exigência um pouco mais alto. Como se fosse assim, acho que se você surfa, né, num fundo de ações, por exemplo, com a indústria, se o Ibovespa cai, você não pode falar para o cara que ele mandou mal e cair junto, né? Mas como realmente o cara tem mais liberdade, acaba tendo uma exigência um pouco maior, vamos dizer assim. Então acho que então um ponto assim, que eu queria que você comentasse um pouco assim dado que não teve quórum na última assembleia, vocês pensam também acho que levar novamente esse pleito para frente e aí realmente assim acho que quais serão os desafios acho que da indústria como um todo assim, quais pontos que você acha que eles dá para ser endereçado na indústria como um todo assim, seria realmente uma fusão, né? Até a gente conversou com a Iridium recentemente, né? Uma fusão de FOF com o FII e CRI, né? Acho que antes era muito separado, agora a gente está vendo cada vez mais que é mais próximo, né? Assim, em termos gerais. Olha, a gente vai sempre trabalhar para tentar modernizar a gestão e usar os instrumentos que a gente acredita que a gente consegue entregar um retorno mais adequado para o nosso cotista. Agora, não acho que tem uma fusão aí entre fundo de CRI e fundo de fundos. Eu acho que quando a gente olha o fundo de fundos, poder comprar CRIs ou fundos de CRIs é mais uma ferramenta para que esses fundos possam buscar navegar os diferentes ciclos de mercado, né? A gente viu agora os fundos de CRI caindo bastante com o mercado e muitas vezes CRIs, papéis individuais, ficando parados, né? Marcados a par, marcados a 100. Então, são ferramentas que dão mais possibilidade do gestor operar e fazer plays diferentes. Nessa crise, a gente viu muitos fundos de tijolo, de CRI, que não eram fundo de fundos, olhando os fundos imobiliários marcados muito para baixo, falando, pô, peraí, eu vou comprar isso aqui porque eu acho que tem uma oportunidade interessante. Não acho que isso seja um movimento no sentido de se tornarem fundos de fundos, tá? Eu acho que o cliente que vai atrás do fundo de CRI quer uma coisa muito específica, né? Às vezes não quer nem ter exposição a tijolo, quer pagamento lá, ainda está isento. Acho que tem espaço para todo mundo no mercado.
acho que, Daniel, a gente daqui a pouco já está chegando ao final. A gente, marcou 7h30, tivemos problemas e tal. Daqui a pouco a gente está indo quase 3 horas de live, mas prometo que a gente já vai acabar, tá? Não, vamos embora. Acho que o último tema que eu queria colocar aqui é uma coisa que eu até discuto bastante com o Losnak, que é a questão de poder operar vendido em fundos imobiliários, né? É uma questão que, na minha opinião, daria mais liquidez para o mercado. Sem dúvida. Faria muito sentido. E, enfim, às vezes até com a sua mão, às vezes passo ali em Higienópolis e, enfim, fico torcendo para B3 fazer. Mas, assim, brincadeiras à parte, queria entender o que você acha dessa possibilidade e se você acredita que a B3 um dia vai levar isso adiante. Gente, poder shortear é uma parte de qualquer mercado financeiro, é uma ferramenta totalmente normal, aceitável, quer dizer, em todos os mercados você pode apostar short nos ativos. Eu entendo que no caso de fundos imobiliários tem uma série de desafios técnicos aí, né, o dividendo mensal e tal, mas sem dúvida a B3 consegue superar esses pontos. O papel do short seller ou do investidor que seja long, mas que quer ter alguma exposição short, é super importante, né? Quer dizer, seja para dar mais liquidez para o papel, seja para o investidor que não quer operar short, mas que pode ter uma renda extra com a tua carteira ao disponibilizar teus ativos para o aluguel, né? Quer dizer que é uma ferramenta super importante. Imagina eu tenho lá meu fundo de fundos, falo, vou comprar essa posição aqui, quero carregar isso por anos, por que eu não disponibilizo para alugar isso aqui e ainda tenho uma rendinha a mais? E o papel do short seller ele é muito importante, muitas vezes, para trazer racionalidade para o mercado. Né? Vou usar um exemplo aqui, que saiu nos jornais aí todos essa semana, aquela empresa alemã, Wirecard, né? Não sei se vocês viram, é uma empresa de tecnologia que há muitos anos vinha uma série de hedge funds shorteando, né? Muitos que nem sobreviveram até a semana passada. Semana passada pegaram uma fraude de 2 bi de euro, a empresa quebrou, né? Quebrou essa semana agora. Então, só pegaram a fraude e descobriram que tinha um problema porque tinha um grupo de hedge funds falando, gente, a contabilidade dessa empresa está errada, precisa auditar, né? Evidente, estou dando um exemplo aqui radical, super extremo, não vejo isso acontecendo em fundos imobiliários, mas às vezes você ter um short seller, além de dar mais liquidez para o mercado, pode fazer com que os fundos negociem em preços mais razoáveis, né? Quer dizer, é uma ferramenta, sim, que na nossa visão deveria estar disponível e deveria ser usada com todos os cuidados que operar short demandam, né? Quer dizer, é um belo de um risco. O ponto também, acho que da liquidez, né, que acho que quando teve essa queda, né, principalmente em março, né, muita gente reclamou, assim, até eu ouvi também acho que você reclamando, que realmente, sei lá, era 20 mil reais no dia, né, 30 mil reais no dia que derrubava o papel e não tinha liquidez para comprar. Então acho que o short ali realmente acho que ajudaria bastante a liquidez dos fundos imobiliários. Acho que a girar a indústria como um todo, né, tanto quem quer vender quanto quem quer comprar, acho que tem um pouco mais de liquidez dos dois lados. Acho que é o grande trunfo, né. Sem sombra de dúvida. Tá, e acho que um ponto, também, não sei o que você pode comentar também, acho que em termos qualitativos, Daniel, sobre a parte que você comentou do fundo de desenvolvimento, se está indo de acordo com o esperado, ou está tendo algum ponto a ser levado em atenção, vamos dizer assim, mas eu lembro que realmente, né, você fez lá o projeto lá com a RBR, né, o desenvolvimento lá com a RBR, e até então realmente a gente não tem, vamos dizer assim, acho que um pouco de notícia, só poder acho que dar uma visão assim, se está indo de acordo com o esperado, se vocês estão felizes com o projeto, se dar uma opinião, sei lá, mais qualitativa em termos gerais do investimento? Olha, a gente, evidentemente, gosta muito da gestão de desenvolvimento da RBR, caso contrário, não teríamos alocação no fundo, né? Esse é os dois fundos deles nos quais a gente alocou e abre lá na nossa carteira. São fundos muito recentes, né? De novo, o ciclo de desenvolvimento de um ativo imobiliário é muito longo. Nesses fundos, a gente ainda está no estágio de chamada de capital, ou seja, eles nos ligam e falam, olha, daquele dinheiro que você comprometeu, manda 100 mil, manda 1 milhão, manda X. E a gente vai mandando para que eles possam comprar os terrenos, fazer as obras e tal.
esses são projetos que vão ficar prontos daqui a X anos. Então, é muito cedo para dizer como esses fundos vão desempenhar, né? O que eu posso te dizer, a RBR fez um fundo de desenvolvimento, se não me engano, no final de 2013, um fundo que já encerrou, né? Então, quer dizer, eles pegaram 2013, né, o finalzinho da festa, e aí tiveram que encarar 14, 15, 16, pegaram a pedreira toda e pegaram um retorno de 16% ao ano, né? Então, isso é informação pública, esse fundo já foi encerrado. Então, realmente, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom e confiamos na gestão deles, estamos bastante tranquilos aí com essa posição. De novo, é isso que eu falo, quando a gente tem um passivo que não... Quer dizer, o nosso cotista pode vender nossa cota na bolsa, ele não pede o dinheiro de volta, isso permite com que a gente faça investimentos desses horizontes muito longos, né? E aí, quando a gente tinha um CDI de 23, 25, 20, 18, fala assim, pô, você vai pegar seu dinheiro, vai dar para alguém fazer um prédio, vai te devolver esse dinheiro daqui a 5 anos para você tentar ganhar a inflação mais 15, 20, 25, eu falo, não, vou ficar no CDI rendendo 23, né? Mas no CDI rendendo 4, 5, 6, 2, quando a gente não precisa se preocupar em devolver o dinheiro, na nossa visão, faz super sentido ter essa exposição aí num pedaço do portfólio. De novo, a gente é um gestor, um investidor profissional, que não vai ter problema com a liquidez, então é uma condição muito específica da nossa circunstância. Beleza. Muito bom. Bom, a gente acho que tem algumas outras perguntas aqui, Daniel, mas foi muito boa. Depois a gente... Vamos lá, por mim. Que você deixasse os canais aí de comunicação, de RI, todo o time da Mogno, mas foi muito gentil, muito obrigado pela disponibilidade, principalmente pela transparência aí, pelo acesso. E só para deixar os canais aqui, porque a Mogno, como você falou lá no comecinho, né, vocês fazem outras gestões aí, além do fundo aberto conhecido, né? Então, mas lá dentro do site da própria Mogno, mogno.capital, né, não é isso? Queria que você deixasse o canal aí aberto. Isso, mogno.capital. Quem quiser mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para o comercial@mogno.capital. Ou então entrar em contato com vocês têm meus contatos, a gente direciona aí da melhor maneira. Mas mogno.capital ou comercial@mogno.capital. Muito bom. Obrigado novamente, obrigado, Carter, no SNAC. Obrigado, muito gentil, Daniel. Obrigado aí pelo... Pessoal, sempre um prazer falar com vocês, perguntas muito boas, estamos à disposição para fazer outros encontros quando vocês quiserem. Beleza. Muito obrigado. Foi uma Obrigado. satisfação. Boa noite. E parabéns pelo trabalho aí. Parabéns. Boa noite. Obrigadão. Boa Boa noite. noite. Até a próxima, pessoal. Tchau.